Olá! No vídeo anterior, mostramos como é possível utilizar regras e gestores para realizar simulações simples no Hyptor. Simulações são interessantes pois lhe ajudam a validar os fundamentos de sua estratégia, assim como sua implementação lógica. No Hyptor, as peças para construir sua estratégia ou trading system estão prontas. Basta que você escolha seus indicadores, selecione as regras para sua interpretação e determine o gestor que irá transformar estas regras em operações, gerenciando o risco. Neste vídeo, faremos uma demonstração de como utilizar o Hyptor para otimizar seu trading system. Vamos ilustrar um cenário simples, no qual uma otimização seria necessária. Imagine que você acabou de ter uma ideia a respeito de uma estratégia que pode ser lucrativa na bolsa. Ou talvez você tenha lido sobre ela na internet. Imagine que a estratégia consista em combinar os sinais das bandas de Bollinger com duas médias móveis e um TRIX. Então, você ficou interessado e gostaria de saber se essa estratégia é realmente lucrativa ou promissora. Quais seriam os melhores parâmetros para os indicadores? Qual seria o melhor nível de stop? E o alvo das operações? Você pode utilizar o Hyptor para responder estas perguntas. Começamos abrindo a tela de simulação de negociação no menu principal. Agora iremos configurar nossa otimização. Fornecemos informações básicas, como o nome com o qual esta otimização será salva, ativo e período analisados. Também determinamos qual o saldo a ser considerado na simulação, assim como o custo de corretagem e taxas da bolsa. Uma boa simulação deve incorporar tantos elementos quanto possível, de modo a recriar um ambiente real de negociação. Assim, é muito importante que sejam considerados custos, spreads e outros fatores. Também selecionamos qual gestor será utilizado na otimização. Vamos selecionar o gestor padrão. No Hyptor, o gestor padrão é um gestor que opera sempre o mesmo ativo, obedecendo aos sinais das regras. Ele abre uma posição por vez e usa stop móvel e alvo fixo. Ao criar um gestor customizado, o gestor padrão é um excelente ponto de partida. Nos próximos vídeos, trataremos do gestor alavancado, que é uma proposta de gestor capaz de operar as opções de um papel da Bovespa. Também temos aqui a opção de acionar o algoritmo genético do Hyptor para otimizar nossa estratégia. Um algoritmo genético é uma forma de buscar soluções aproximadas para um problema por meio do qual as melhores soluções têm suas características combinadas, gerando novas soluções que são então testadas e recombinadas sucessivamente. Imagine que um trader usa stop em 2% e médias móveis de 9 e 21 períodos, enquanto outro trader usa stop em 3% e médias móveis de 12 e 27 períodos. Cada um destes traders representa uma solução provável para ter lucro no mercado. Basta que testemos os dois e então saberemos qual é o melhor. Mas imagine que temos não apenas estas duas hipóteses a testar, e sim centenas ou milhares delas. Quando as hipóteses a serem testadas são muitas, utilizar um algoritmo genético pode levar a soluções mais satisfatórias mais rapidamente do que o teste sequencial de todas as hipóteses. Ok, agora vamos falar do período no qual nossa otimização será feita. No Hyptor, podemos determinar que nossa otimização ocorra em quantos trechos de nossa base histórica desejarmos. Uma das vantagens disso é que podemos segmentar nossa otimização em períodos que representem cenários específicos do mercado, como meses de quedas fortes, por exemplo. Nossa estratégia enfrentará os períodos que configurarmos aqui e seus resultados estatísticos serão mostrados para cada período. Vou deixar estes períodos assim e ir adiante. Daqui a pouco retornarei a esta tela para explicar a opção de Walk Forward. Bom, já determinamos as informações gerais e selecionamos os períodos históricos que serão enfrentados por nosso Trading System.
O último passo antes de iniciarmos a otimização é selecionar quais regras e parâmetros devem ser otimizados. Aqui temos a tela de seleção de regras e configuração de parâmetros. Veja que os parâmetros do gestor sempre ficam visíveis nesta tabela. Podemos ver a descrição do gestor e nesta lista podemos escolher como e se os parâmetros serão otimizados. Vamos dar uma olhada em cada coluna. Aqui temos o nome do parâmetro e em seguida seu valor fixo. Podemos informar um valor fixo para o parâmetro ou marcar esta caixa para que ele seja otimizado. Se marcarmos o parâmetro para ser otimizado, então deveremos informar o intervalo onde devem ser buscados valores ótimos. Então temos a coluna de valor mínimo, valor máximo e aqui temos o valor de incremento a cada passo da otimização. Podemos determinar que o parâmetro seja incrementado de 1 em 1. Nesse caso, assim que o valor de partida, 3, for testado, o próximo valor será o 4 e depois 5 até 20. Se deixarmos o passo em 2, então após o 3, o parâmetro será testado com valor 5 e em seguida 7 até 20. Se não marcarmos o parâmetro para a otimização, então o valor fixo será utilizado em todas as hipóteses. Mas aqui temos apenas os parâmetros do gestor. Agora devemos selecionar as regras utilizadas pelo gestor na simulação. Podemos fazer isto através desta lista. Na raiz de cada item está um indicador, e abaixo dele as regras que podem interpretá-lo. Como mostramos no vídeo anterior, podemos descrever uma regra como uma interpretação de um indicador que gera instruções de abertura e fechamento de posições compradas ou vendidas. Veja, por exemplo, que o indicador de bandas de Bollinger possui duas regras, ou seja, dois modos de interpretação. Vamos selecionar um destes modos, assim como as médias móveis e o Trix, pois afinal, queremos saber se esta é uma estratégia vencedora. Mas e se o MACD também for uma boa opção? Vamos adicioná-lo também. As regras que selecionamos agora têm seus parâmetros mostrados nesta área, logo abaixo dos parâmetros do gestor. Podemos ver agora suas descrições e estabelecer os valores fixos. Podemos também marcar os parâmetros que gostaríamos de otimizar e configurar seus valores mínimos, incremento e valores máximos. Note que nesta tela estabelecemos todos os grupos de parâmetros possíveis para esta otimização, e apenas eles serão utilizados e avaliados. Ok, agora estamos prontos para iniciar nossa otimização. Para isso, basta clicar no botão Iniciar e a aba de resultados é destacada, com os primeiros resultados sendo mostrados em seguida. Vou deixar a otimização progredir enquanto explico melhor algumas funcionalidades. No vídeo anterior, nós mostramos como é possível combinar os sinais de dois ou mais indicadores por meio de regras, para que suas instruções de compra e venda sejam consideradas apenas quando ambas apontarem na mesma direção. Veja que aqui selecionamos 4 regras. O que isso significa? O Riptor irá criar gestores que combinam diferentes grupos destas regras, de modo a descobrir quais regras funcionam melhor em conjunto. Você já se perguntou quais indicadores combinam melhor entre si? Alguma vez quis saber qual o melhor indicador para filtrar os sinais de outro? O Riptor está buscando a resposta para esta pergunta neste momento. Vamos dar uma olhada em como estão nossos resultados. Veja que já temos uma lista de hipóteses testadas. Chamamos cada uma destas hipóteses de trader. Podemos descrever um trader como um gestor com regras, que foi colocado em um gráfico com um ativo e um período. Os dados de performance exibidos sempre serão relacionados ao ativo e período selecionados. Para cada trader, temos as métricas de performance mais utilizadas pelo mercado, como performance média mensal, fator de lucro, drawdown máximo, erros e acertos.
Podemos ordenar esta lista de modo a trazer para o topo traders com diferentes características. Podemos, por exemplo, trazer para o topo o trader com a melhor performance média, ou ainda o trader com o melhor fator de lucro, ou simplesmente manter no topo o trader com o menor fitness. Fitness é um termo utilizado em rotinas de otimização que determina o quão adequada é cada hipótese em relação à meta da otimização. No caso do Riptor, quanto menor o fitness, mais adequado é o trader em relação a uma performance que podemos chamar de ideal. Podemos ter mais informações sobre a performance de cada trader no quadro de detalhes, que mostra a performance do trader selecionado separada de acordo com os períodos que selecionamos antes. A linha vermelha mostra a evolução dos preços do ativo, enquanto a linha azul escura mostra nosso saldo bruto, ou seja, livre de custos. A linha azul clara mostra o saldo considerando custos e, portanto, é a principal métrica de performance de cada trader. Note que todas as linhas são reiniciadas no começo de cada um de nossos períodos. Dessa forma, podemos ver facilmente as diferentes performances deste trader nos diferentes períodos nos quais ele foi testado. Ao fundo do gráfico, temos estas barras. Elas mostram a quantidade de operações que foram realizadas em cada um de nossos períodos, sendo que a parte vermelha são operações com prejuízo e a parte verde, operações com lucro. Podemos ainda clicar na aba Detalhes e ver as estatísticas de cada período testado, assim como sua lista de operações. Agora vamos voltar a um tópico anterior, que trata de uma funcionalidade importante do Riptor, chamada Walk Forward. Nós já havíamos configurado os períodos de nossa otimização e naquele momento selecionamos quais períodos seriam utilizados pelo Riptor para fazer o Walk Forward. Para entender o conceito de Walk Forward, é necessária uma explicação sobre otimizações em geral. Uma das características comuns aos algoritmos de otimização é sua tendência a superotimizar os resultados. Ou seja, ao final do processo teríamos grupos de parâmetros que pareceriam perfeitos no nosso histórico, mas seriam um desastre no mercado real. O método mais utilizado para contornar este problema consiste em otimizar uma estratégia em um período e depois testá-la em outro, diferente do que foi utilizado na otimização. Damos o nome de Walk Forward ao processo de testar uma estratégia otimizada em períodos diferentes dos da otimização. O Riptor está pronto não só para otimizar estratégias, mas também para evitar a superotimização, fazendo o Walk Forward de cada um dos traders testados. E isso acontece de forma automática. Vamos entender como. Neste momento, o Riptor está simulando a negociação com milhares de hipóteses, que chamamos de traders, cada um com seu grupo de regras e parâmetros. Suas performances estão sendo medidas em cada um dos períodos que selecionamos. São estas performances que o Riptor está tentando otimizar. Aqui podemos destacar a diferença entre os períodos que marcamos para o Walk Forward e os que não. Os períodos que selecionamos para o Walk Forward não são considerados para a otimização. Vamos voltar aos resultados, selecionar um trader e ver a diferença que isso faz. Veja que aqui temos as divisões de acordo com os períodos que selecionamos e cada divisão informa se é um Walk Forward. Desse modo, sabemos que este período jamais foi considerado na otimização, pois são os resultados deste trader em um período que o algoritmo de otimização não conhece, ou seja, nossos dados fora da amostra. Esta performance não garante que o trader se comportará do mesmo modo no futuro ou em um mercado real, mas é um bom indicativo sobre a consistência dos resultados da estratégia. Podemos utilizar as funcionalidades que mostramos aqui para otimizar qualquer estratégia em quaisquer períodos históricos, considerando custos e spreads.
Vimos também como o Riptor é capaz de testar cada grupo de parâmetros em dados fora da amostra, evitando a superotimização e nos dando mais informações sobre a consistência dos resultados de cada trader. Nos próximos vídeos, mostraremos como utilizar o editor de código para customizar indicadores e como o Riptor é capaz de operar automaticamente na bolsa. Até lá!